a Polícia Civil criou uma coisa extraordinária, que se chama GELC, Grupo Especial de Local de Crime. O GELC, ele era composto de várias coisas, mas entre elas um delegado que vai ao local, um perito legista, um perito criminal, um papiloscopista. E isso era fundamental, porque como dizia Lacassagne, ele dizia o seguinte: três quartos das necrópsias são no local. E na sala de necrópsia você faz o último tempo. Então nós íamos juntos aos locais e ali nós discutíamos o que nós estávamos vendo, a lesão que eu estava encontrando, o que o perito criminal estava avaliando, o papilo ia lá, fazia a coleta de impressão digital. Então, essa ideia da criação do Grupo GELC é uma coisa extraordinária, que a Polícia Civil foi pioneira em fazer isso. Eu viajei, teve uma época que a Senasp me chamava para dar aula aí pelo Brasil, e todo lugar que eu ia eu falava do GELC, eles ficavam impressionadíssimos. Pô, tem um perito legista que vai? Tem. E eu vou tecer alguns comentários que no final eles se unem, mas a nossa ideia era fazer uma coisa chamada ciclo completo. O que era o ciclo completo? Era a gente fazer o local e ir para o IML e fazer a necrópsia daquele caso. Tivemos chance de fazer uns 2 ou 3 casos, o resultado foi muito bom e é muito interessante porque fica fácil para o legista. Eu vou dar um exemplo agora muito atual. Alguns dias atrás, nós tivemos um caso lá no nosso posto de um suicídio de uma pessoa que era inválida e ela se enforcou. Mas ela se enforcou, como ela era inválida, ela não conseguia subir e preparar o local onde ela colocou o laço, e ela se enforcou de uma forma que o laço ficou transverso no pescoço. E se o legista não tivesse noção das fotos de local, ele poderia se enganar com relação ao diagnóstico daquela forma de asfixia. Então, o local... Dá um diagnóstico de homicídio, por exemplo? Não, a gente não faz esse diagnóstico, a gente faz o diagnóstico da causa da morte. A gente não faz... A gente não diz se é acidente, se é homicídio ou se é suicídio. Mas a gente diz a causa médica da morte. Então, a gente sabe, por exemplo, se você estudar medicina legal, o enforcado geralmente tem um laço oblíquo, né? E quando você estrangula, você tem um laço mais transverso. E ele tinha um laço transverso porque ele caiu numa situação que a corda puxou horizontalmente. E foi extremamente importante nós termos esse tipo de noção. Eu também fiz um outro caso, que até escrevi um artigo, publiquei aí, vai ser publicado agora na revista dos peritos, né? O sujeito morreu com um mata-leão. Mata-leão, né? Uhum. E graças ao perito de local, ele falou, olha, ele teve uma constricção, e nós fizemos uma dissecção perfeita da região cervical dele e encontramos todas as lesões descritas em livro, que talvez a gente não fizesse aquele tipo, porque externamente ele não tinha nenhuma lesão no pescoço. Então, essa troca de informações entre local entre o perito criminal e o perito legista, ela é fundamental. E se ela pode acontecer no local, é muito melhor. Vou dar um outro exemplo aqui, falando do comissário Daniel, que é um comissário lenda viva da Polícia Civil, né, na investigação de homicídios. E nós estávamos fazendo um local numa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e havia uma dúvida muito grande se aquela pessoa tinha sido morta pelo colega, o carona do carro, não sei o quê, talvez ele fosse preso. E aí o que nós fizemos? Nós aumentamos a área de isolamento e o cadáver ainda estava muito flácido. Eu coloquei o cadáver na posição que eu acreditava que ele tinha sido baleado e nós fizemos uma reprodução simulada ali com o cadáver. E eu mostrei que aquela pessoa tinha sido morta daquela forma e que se eles procurassem embaixo do sangue, que já estava coagulado no chão, nós íamos encontrar um projétil. Pedimos água das casas da vizinhança, lavamos, o projétil estava lá e foi arrecadado. A simulação foi feita com o cadáver? Com o cadáver. A gente estava lá na hora... Como é que foi? Você chegou lá, o cadáver estava onde? Estava no carro? Não, o cadáver já estava no chão. Estava no chão. Porque ele tentou sair do carro
e já caiu baleado. Aham. Então, nós começamos não, foi assim. Eu falei, não, isso não está batendo tiro aqui. Não. Aí nós pegamos o cadáver, colocamos de volta na posição onde ele acreditávamos que ele estava e começamos a simular de onde o tiro poderia ter partido. Nesse caso, por exemplo, quem era o assassino era o Papilo, que era o Serginho que ajudou a fazer o logo aqui. Então, eu tenho essas fotos, o Serginho tipo apontando a arma e tudo mais, e nós chegamos à conclusão de onde o tiro tinha sido disparado, onde ele entrou, e aí fechamos tudo. O delegado, fechou com chave de ouro. E o comissário Daniel, né, ele sempre lembra desse cara. Falou, nunca tinha visto uma reprodução simular com o cadáver. Mas quando a gente conversou, você me contou que graças a essa simulação, uma pessoa foi inocentada. Exatamente, porque tinha uma ideia de que quem tinha atirado nele era o indivíduo que estava com ele dentro do carro. E a gente pôde provar que quem atirou estava fora do carro. E aí era uma terceira pessoa que não aquela que estava contando aquela história, que aquela história era verídica. Salvou o cara de responder porque por homicídio, o que eu sempre digo. Eu acho que eu botei aqui, o perito, ele não pode hipotetizar. O perito só afirma aquilo que ele pode provar. Porque no momento que você começa a divagar, não, eu acho, você pode estar colocando um inocente na prisão ou pode estar soltando um culpado. Então você tem que provar, isso é isso, por isso, isso. Essa frase não é minha, é do Dr. Roberto Blanco, e ele sempre disse isso, o perito só afirma o que ele pode provar. Muito bom. Esse ciclo completo da medicina legal, né? Você que desenvolveu essa teoria, você que... Não, a gente bolou esse nome. Mas seria assim, o mesmo perito, ele pega desde o local até a mesa de... O que acontece? Se você observar esses filmes, CSI, por exemplo, né? Você vê que o legista, nós estamos esperando o legista. O legista chega, ele morreu tem tantas horas, não sei o quê, pererê. O legista está sempre ali no local. E como eu disse, o Lacassagne e outros, eu tinha pego até uma cola aqui de alguns autores franceses, porque o que acontece? Antigamente, quem fazia todos os locais eram os médicos. Os médicos faziam, depois é que surgiu essa parte do perito criminal, mas quem fazia tudo isso eram, olha só, eu tenho aqui Paul Vibert, Jean-Alexandre Lacassagne, L. Bianchini, Edmond Locard, que todo mundo fala de Locard, que deixa, etc. Todos eles diziam o seguinte, que o exame do local de crime, por parte do legista, constitui as 3/4 partes de uma autópsia. Então, o que acontece? É importantíssimo, como você viu, a gente saber as condições do local, porque eu fiz um caso recentemente de uma pessoa que morreu num acidente de carro e ficou exposta ao sol. O cadáver ficou horas lá. Quando ela chegou para mim, estava cheio de queimadura. E aí ela tinha lesões traumáticas e as queimaduras. Eu podia aventar, e o próprio delegado podia aventar 1000 coisas. Eu ia colocar lá, tem a ação térmica aqui, etc. Mas o perito de local me enviou. Nós lá em Niterói criamos um grupo no WhatsApp entre perito papiloscopista, perito criminal, perito legista. Quem faz o local coloca as fotos nesse grupo. Para quem for fazer a necrópsia, saber o que foi visto. O cara estava dentro d'água, estava fora d'água, estava no ambiente refrigerado, não estava no ambiente refrigerado. Então, essas coisas, se é um enforcamento, é completo, é incompleto, ele está com o pé no chão, foi embaixo da cama. Quer dizer, todas essas coisas são extremamente importantes para o perito legista. E a literatura, eu trouxe aqui esse livro, é um livro que eu acho extremamente interessante, foi escrito pelo Dr. Levi Nimar, de Miranda, ele já faleceu, mas é uma bíbliazinha que a gente deve ter, quem faz necrópsia, essa parte principalmente de baleado, é um livro muito interessante. E aí, o que acontece? O ciclo completo era isso, a ideia que nós tínhamos era o perito legista e o criminal que fizessem o local, fossem depois para o IML e fizessem a necrópsia daquele caso. E nós tivemos chance, como eu falei, de fazer uns 2, 3 casos, e realmente isso foi extremamente interessante, porque ficou fácil, sabe? Você vai fazendo a coisa, vai tendo a ideia, a coisa vai crescendo, e o perito de criminal também fala, a gente viu isso, não sei o que, lembra daquilo? É muito interessante essa troca de informações, porque a coisa não é setoriada, a coisa é multidisciplinar.
né? A gente trabalha, a polícia técnico-científica, ela não é uma coisa única, ela é multidisciplinar. Você tem o pessoal do DNA, você tem o pessoal de local, você tem o pessoal da odontologia forense, e todos eles, depois, se você quiser, eu posso falar alguns casos que nós trabalhamos interagindo assim, e eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente que me critica, né? Pô, você faz muita coisa, é proativo, tá babando o ovo de alguém, quer promoção. Não, não é isso não. É que eu acho que a gente tem que discutir, tem que correr atrás, tem que ir atrás do colega. Pô, você é chato, Claude, você fica vindo aqui, me telefonando. Mas eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente tem que trocar essa ideia, porque no final o teu trabalho fica melhor e quem ganha é a sociedade.